Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu Filho amado. Escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como falamos no domingo, vamos deixar de lado isto, que é o Evangelho de hoje, apesar de ser muito bonito, e porque estamos comentando a carta aos Hebreus, para termos uma ideia clara daquilo que é o anúncio do cristianismo, daquilo que é o sentido da vida humana e daquilo que as pessoas não compreendiam, que quer dizer ressuscitar dos mortos. Qual é o destino, então, da vida humana? E nós vimos que, domingo passado já, a primeira parte, muitas vezes Deus preparou todo o seu povo, falou pelos profetas e ultimamente falou pelo próprio Filho. E hoje ele afirmou mais uma vez: Este é o meu Filho. Estão falando de pai e filho, realmente. Não figurativo. Este é o meu filho. Mas era um homem. Este é o grande problema. Era um homem. Nas religiosidades que nós cultivamos, muitas vezes, sobretudo no mundo moderno, às vezes, não entro muito, quase nunca nas livrarias, mas de vez em quando tem que esperar o avião, quando viajo, que eu vejo lá os livros, tem um monte de livros sobre anjos. Vocês já viram? Livros sobre anjos? Para quê? Para vender. Para vender? Não. É para o povo crer e criar fantasias. Porque é muito fácil criar fantasias com os anjos. Muito fácil. E vai de acordo, às vezes, com o nosso desejo. No entanto, quem é este filho através do qual Deus nos fala? Primeiro, nós não precisamos, depois dele, já falei outras vezes, quando contemplarmos para saber quem é este filho, que a gente contempla o Natal. O Natal criou toda a poesia, depois agora inventaram também o Papai Noel, complicou de vez ou explicou de vez que não entendemos nada de Jesus Cristo. Entendeu? Aí quando a gente contempla aquela criança, vou repetir porque aos poucos vai caindo na nossa mente. Olhando naquela criança, você tem que ver o quê? Esse é o Natal. O fato de estar na manjedoura, de ter o bode, de ter
o burro, etc. Já falei para vocês, não é nada de complicado, nada de excepcional, nada de poético. Meu irmão mais velho está com 101 anos. A cama dele foi a manjedoura. Eu tinha um burro na minha casa, porque a família era pobre, era a casa com estábulo. Que tem de especial nisto, gente? Este é o Natal. Quantas crianças nasceram assim foram colocar na manjedoura? Não tinha todos os apetrechos modernos de criança, quartinho de criança pintado com isso, aquilo lá. Não, tinha a manjedoura, que era a cama para as crianças, porque tinha palha e era mais aquecido. Não tinha aquecimento. Mas eles continuam na igreja sendo como fazemos, nossa fé é uma poesia. Não, ela é muito mais que poesia. Ela é vida. Não é poesia. Poesia é sonho evanescente. A vida não. Eu pisar no chão, eu viver no dia a dia, saber por que se vive. Esta é a vida. Então, se olha aquela criança, este é o meu filho, naquela criança, como já falei, tem mais sabedoria, mais ciência, não sabedoria, mais ciência do que todos os centros de pesquisa do mundo inteiro para colocar os satélites nos espaços. Porque ele era o Verbo que estava junto de Deus quando foram criados os mundos. E eu acho que as estrelas, até que não caem na cabeça da gente, são uma realidade, não é? Não? O cosmos é uma realidade. E aí por diante, toda a astronomia é uma realidade. E quem colocou numa harmonia universal disto era o Verbo, aquela criança. Toda a ciência que colocou isto está naquela criança, porque o Verbo se fez carne, se fez homem. Nele está mais poesia do que todas as poesias do mundo. Que a poesia deveria, pelo menos, uma vez era assim, e vamos dizer, expressar os sentimentos mais íntimos, mais profundos, mais bonitos do coração humano. Quem experimentou Deus, depois da experiência de Deus, uma das tantas, li outras, que a Beatriz de Foligno tinha um secretário, que Deus mandou escrever as experiências que ela teve. E quando o secretário escrevia o que ela tinha experimentado em Deus, uma das tantas coisas, por exemplo, a criação do universo, que não eram visões assim, vislumbrantes, não, eram visões reais. Ele via Deus de um tamanho imenso, o universo inteiro, pequenininha em comparação a Deus. Uma das tantas visões que ele teve fora das outras. E quando ela lia o que o secretário tinha escrito, começava até a chorar, falando, escreveu porcaria. Não era nada disso, você não conseguiu expressar nada. Que não tem palavras humanas. Então é a poesia mais alta que existe no mundo. Aquela criança, o Verbo, que ele traz Deus. Por quê? Porque fala a linguagem da alma, não dos sentidos. A poesia terrestre nos fala a linguagem dos sentimentos, que já é uma coisa mais bonita do que a matéria, não é? E Cristo nos fala a linguagem da alma, infinitamente acima dos simples sentimentos. Naquela criança tem mais ciência médica do que todos os hospitais, todas as pesquisas de genoma e aí por diante, de biologia que se possa ter no mundo. Porque exatamente sem nenhum centro cirúrgico, sem nenhum remédio, ele tinha poder sobre todas as doenças físicas do ser humano. O milagre era isto.
para dizer que ele tinha poder. E ele tinha poder, teve poder sobre a própria morte, porque venceu a morte. Me diga vocês qual é o hospital no mundo que ressuscita os mortos. Nós podemos criar os Frankenstein, trocar um braço, uma perna, uma coisa, isso, aquilo. Mas não vai vencer a morte. Aí vocês podem dizer, está certo, mas então isso é Deus. Tá bom, mas por que você não adora a Deus? Por que então você procura os médicos da terra, dizendo como ponto final que, olha aquela criança, é lá, é naquela criança que está todo este poder. E ele tem mais força e mais poder, agora a gente está vendo as enchentes, etc., do que todas as forças do mundo, da terra. Na tempestade, vocês lembram? Quando o barco estava afundando. Ele dormia, tranquilo. E os apóstolos, como nós todos, acontece qualquer coisinha, meu Deus, acude. Jesus, estamos perecendo ali. Vai. Com a maior cara de pau, que aqui vamos ser claro. Amedrontado, ele com cara de pau, fala, por que vocês têm medo? Ah, tá, por que tem medo? Então, levanta, calma-te. Fala para o mar, fala para o vento, se acalmou. Quem é este a quem até o mar e os ventos obedecem? Era aquela criança, não era um anjo, era um espírito. E é gozado que o mundo não quer adorar aquela criança. Não quer procurar aquela criança. O mundo procura fantasias religiosas, porque é nele que vai encontrar tudo o que se procura. E vou ler aqui para vocês compreenderem. Como falei, pode ler em casa a carta aos Hebreus, que eu vou até a Páscoa, vai dar só 4 ou 5 temas. Depois, se um dia tiver interessante, a gente pode até retomar pedaço por pedaço, parte por parte, para explicar. Podemos estabelecer um dia da semana. Aqui fala assim: pois a quem dentre os anjos Deus disse alguma vez, tu és meu filho, e hoje eu te gerei? A nenhum dos anjos. E outra vez, eu serei eu serei pai e ele será para mim filho. Além do mais, quando introduziu, preste bem atenção, o primogênito no mundo, diz: adorem-no todos os anjos de Deus. E referindo-se aos anjos, diz: ele faz de seus anjos vendavais e de seus ministros chamas de fogo. Ao passo que ao filho diz: teu trono, ó Deus, permanece para sempre, e o cetro de retidão é o cetro de teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, preferindo-te aos teus companheiros. E ainda, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus. São obra de tuas mãos. Eles desaparecerão. Tu, porém, permaneces. Todos envelhecerão como roupa. Tu os enrolarás como um manto, e como roupa serão mudados. Tu, porém, permaneces o mesmo, e teus anos jamais terminarão. A qual dos anjos Deus disse alguma vez: senta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos como apoio de teus pés.
Esses são os anjos e esse é o Filho, que permanece para sempre. Aquela pessoa. A Ele entregue o mundo, que permanecerá para sempre. E o universo inteiro será, depois que você dormiu, que arruma a cama, dobra os cobertores e guarda, não é? Assim o universo inteiro será enrolado, dobrado e colocado de lado. Porque o mundo caminha, e caminha assim. Aquilo que eu chamo de civilização. Quantas besteiras? Não é besteira, é ignorância, vai. Que a gente chama de civilização no mundo moderno. Que eu já disse outras vezes, é tecnologia, não é civilização. Civilização é outra coisa, muito mais séria. A civilização entra no coração, na alma e na mente das pessoas. E a maneira de pensar, e a maneira de amar, e a maneira de se relacionar, e a maneira de entender a vida. Esta é civilização. Tecnologia é burra, porque é matéria. E toda matéria é burra, porque não pensa. Você pode fazer os computadores quando quiser, mas é a coisa mais incrível deste mundo, gente. Mas mais incrível, se eu refletir um pouquinho, gente. Você escrever. Isso já é coisa de 40 anos atrás que eu discutia quando fazia o curso junto com as gestantes, não é? Faz um robotozinho que faz alguma coisinha, não? Agora tem as feiras, se eu ver, veja, desculpa, estou falando, vendendo barato, porque tudo que assisto um pouco no jornal e televisão, tem a Feira da Tecnologia em São Paulo, não é? Os jovens estão lá maravilhados porque conseguem fazer. Maravilhoso, tudo isso também, a gente fez, cria as coisas, gosta, mas é uma coisinha. Não é aquilo a vida. Gente, vocês pegam uma mulher pobre, analfabeta, ignorante, botar o mundo um filho. Não é superior a todos os engenheiros. Vamos analisar, gente. Estas coisas nós não conseguimos mais enaltecer. Ver a realidade. Nos encantamos com coisas que são para diversão, para passar o tempo. Mas não como realidade. Sem entrar em assuntos mais profundos da vida de Cristo, etc, etc. Gente, então vamos analisar bem. Então, esta civilização, ela é feita em Cristo. Então, prestemos bem atenção aqui. Para compreendermos por que depois vai se realizar a crucifixão, a oferta livre de Cristo, de Jesus, para a redenção do mundo. Repito, oferta livre. Livre. Por que isso? Porque até dentro da própria igreja, deve ser 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, os judeus ficaram felizes, porque o Papa declarou que os judeus não têm culpa, não foram eles que condenaram Jesus. Mas foi só um grupinho de sacerdotes que condenaram Jesus. Não, o povo estava lá gritando o quê? A mesma coisa que a gente está desculpando os nazistas. Era só Hitler, um grupinho de 10 pessoas que matava milhões de pessoas. Como eram potentes, hein? Se o povo não acompanhasse, então felizes da vida porque o Papa desculpou. Porque, lógico, teve toda esta história contra os judeus, etc, etc, né? Livres da culpa de ter assassinado um inocente.
E não é o Papa que fala isso. O próprio São Pedro, judeu, na época, falou: aquele que vocês injustamente colocaram na cruz. Isso ele fala aos seus compatriotas. Não precisa vir gente de fora para falar isto. Entende? Então, mas não foram nem os judeus, nem os romanos que mataram Cristo. Livremente, ele se entregou. Esta é outra parte importantíssima, para não fazer da Sexta-feira Santa uma choradeira só. Não se transforma em choradeira Sexta-feira Santa? É ou não é? Não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus que falou. Quando ele carregava a cruz, desculpa, e tinha as mulheres chorando por ele. O que ele falou? Não chore por mim, mulheres, não. Chore por seus filhos, não por mim. Não chore por mim. Entendeu? Porque nós não compreendemos a liberdade e a grandeza deste homem que livremente oferece a sua vida. Porque somente pelo sangue se resgata o mundo. E ele precisava derramar o seu sangue para resgatar o universo. Por isso ele é superior aos anjos. Ele, homem, criatura humana, superior aos anjos. É nele, como criatura humana, que nós, criaturas humanas, encontramos o sentido da nossa vida, a grandeza da nossa vida, a meta da nossa vida, o destino da nossa vida. E em Cristo, somente que existe claramente, porque isto é história. Não é um sonho, um desejo que a vida não acabe com a morte, mas é a história que ele faz, é a história que ele conduz. Tem cantos às vezes maravilhosos na igreja, onde fala toda a história que esperava o nosso Salvador. Pois não foi aos anjos que Deus submeteu, prestemos bem atenção e terminamos para hoje, o mundo futuro de que falamos. Alguém já testemunhou numa certa passagem, ao dizer: quem é o homem para dele te lembrares? Tu, ser humano, por que o leva em consideração? Tu fizeste um pouco menos do que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste. Puseste tudo debaixo de seus pés. Portanto, ao submeter-lhe tudo ficou que não lhe fosse submisso. Atualmente é verdade, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso, mas Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra, porque havia padecido a morte. Assim, por graça de Deus, experimentou a morte por todos. De fato, convinha que aquele por quem, para quem, presta atenção a isto, por quem e para quem todas as coisas existem, desejando conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição, pelos sofrimentos, o autor da salvação deles. Então, nesta parte, por quem e para quem tudo foi criado. Eu já disse para vocês uma outra vez,
quando adolescente, quando esquentava muito a cabeça, falava para Deus: por que você não me fez cachorro? Porque cachorro come, bebe, se reproduz, aí fica tranquilo, depois deita, é tranquilo, não é? E eu continuava pensando. Porque não tinha entendido. Porque ele não me fez cachorro, me fez homem. Porque tudo foi feito por ele, mas tudo foi feito também para ele. Tudo caminha para ser incorporado a Cristo. Para ele. Ultimamente Deus me deu uma luz maravilhosa, simples, mas sabe aquela luz da inteligência que eu sei compreender? Abre uma janela e vê um horizonte imenso, assim. Porque tem uma parte, o São Paulo fala que Cristo é a cabeça, isso vocês devem ter ouvido muitas vezes, não é? E nós somos o corpo, não é? Mas a gente, o que fez? Ele conduziu a igreja naquele estilo eclesiástico. Qual é o estilo eclesiástico? Padres, bispos, papa, cardeais, teólogos, filósofos, mestre de filosofia e mestre daquilo, tá? Pregadores, apóstolos. Então a gente reduz a igreja a esse aspecto, não é? Enquanto a igreja é a humanidade toda, a criação toda. E se faz mais teologia no posto de gasolina, que foi nesses dias, conversando com uma pessoa que me perguntou como é que é. Falei, explica, como é que vai a redenção do mundo? E eu expliquei, a redenção é assim, São Paulo nos fala, com esta frase, quando fala, tudo foi feito por ele. E nisso já explicamos isto, o verbo, quando foi feito. Mas tudo foi feito também para ele, tudo corre para ele. Falei, escuta, o que temos? A matéria, o mundo, o universo, os mares, os oceanos, as estrelas, a humanidade toda é como um corpo morto. Porque nele está a vida, em Cristo, em vida. Então ele é como a cabeça de um corpo, tudo que existe é como os braços, as pernas, o estômago, tudo. Se você tira o cérebro, gente, não foi aula de teologia, não. Foi num posto de gasolina, conversando isso. Enquanto se trocava o óleo do carro. Então, o que acontece? Que se você bate a cabeça, você pode ter um corpo sadio, maravilhoso, atlético. É? Acabou. Schumacher. Não é? Está claro? Não precisa mais nada. Coitado dele. Bateu a cabeça só, ele está vivo. O corpo está inteiro. Bota ele num carro de Fórmula 1 agora. Coitado, não para ofender ele, vamos deixar ele. Mas para comparação, agradecemos a ele que nos dá a chance de poder fazer uma comparação. Agora volta, coloca a inteligência de novo. Volta, todo aquele atletismo animado. Assim é o mundo. Por isso que eu falo que nós confessamos os defeitos, não os pecados. O pecado é falta de vida. Os defeitos são as besteirinhas que a gente faz. Mais ou menos pequenas, mais ou menos maiores. É tudo besteirinha. Entendeu? É Cristo, exatamente porque é a sabedoria do mundo, ele é enxertado na humanidade. Por isso que o Verbo se fez homem. Ele não poderia ser enxertado na humanidade se não fosse homem, se fosse um anjo. Enxertado na humanidade, se transforma como a inteligência num corpo humano. E ele se expande
no universo todo. Estamos numa luta. Ouvi ontem, por um acaso, assim, um comentário, depois desse mensalão, depois desse petrolão, etc., o Brasil vai ser maravilhoso, que vai acabar a corrupção. Que ingenuidade! Que ingenuidade! A corrupção está no coração dos homens. Não são os políticos que vão acabar com a corrupção, nem os juízes, nem as cadeias. É Deus. É Deus que acaba com a corrupção. Deus no coração do homem. E Ele é a cabeça que santifica tudo. Aí a ciência se torna santa, a família se torna santa, a morte se torna santa. Francisco fala, irmã morte. Por quê? Porque ela seria a porta que abre para encontrar definitivamente a vida, que é Deus. Santa Teresinha, quando faleceu, falou, não morro, entro para a vida. E ele exclamou, este meu amigo lá, repito, no posto de gasolina. Falei, mas isto é um sonho, é uma poesia. Repetiu 3, 4 vezes, Frei, é impossível que possa existir isto. Em Cristo vai se realizar isto, que não é poesia, é vida divina no universo inteiro, na pessoa inteira, na inteligência humana, na criação toda que Ele fez. Isto quer dizer que nós fomos feitos para Ele. Agora não digo mais porque me fez cachorro, agradeço porque me fez homem. Porque cachorro não vai entender Deus, eu vou entender Deus. Cachorro não vai ver Deus, eu vou ver Deus. Entendeu? Por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Eis porque Ele é superior a todos os anjos, que são simplesmente servidores de Deus. Cumpre as ordens de Deus, a serviço dos homens.